fazer um vídeo que eu sinceramente não gostaria de estar fazendo. Eu vou dizer para vocês que a democracia produz corrupção. Eu vou explicar. Bom, o Daniel Fraga vive fazendo vídeo contra a corrupção na política e metendo pau nos políticos. E por que não se consegue combater a corrupção na política dessa maneira? Bom, a democracia é ela quem causa a corrupção. Por quê? Porque na democracia o político precisa de muito dinheiro para se eleger. Ele precisa contratar pessoas que são capazes de dizer a ele o que ele precisa dizer para a gente para nos enganar. Então é assim que funciona e não adianta porque o cara precisa de muito dinheiro. Então só na corrupção ele consegue esse dinheiro. Por que o Lula não foi derrubado quando se descobriu que ele usou o Caixa 2 e que o Duda Mendonça recebeu dinheiro no exterior? Ele não foi derrubado porque tanto o PT quanto o PSDB eles servem ao mesmo senhor, eles são subordinados ao poder econômico. Então se o PSDB pedisse o impeachment do Lula, poderia causar uma grave crise econômica no Brasil, uma instabilidade que prejudicaria as empresas e os ricos. Então, por isso, o PSDB preferiu não derrubar o Lula naquela ocasião. E a mídia funciona como os políticos ou não? A mídia também funciona como os políticos, porque a mídia precisa de dinheiro para poder viver. Então ela precisa dos anunciantes. Quem são os anunciantes? São as grandes empresas. Então tanto a mídia quanto os políticos, eles são capachos das empresas e dos milionários. Não tem jeito. Então a nossa democracia é muito bonita, muito linda, a gente tem liberdade, mas não funciona tão bem quanto a grande mídia prega. Eu trouxe aqui para vocês a questão 27 do Enem 2010, que fala a respeito do autoritarismo excludente. Aqui na primeira parte, a política foi inicialmente a arte de impedir as pessoas de se ocupar do que lhes diz respeito. Então isso é autoritarismo. E depois de uma democracia incompleta, posteriormente passou a ser a arte de compelir as pessoas a decidirem sobre aquilo que nada entendem. Então o Brasil está atualmente nessa situação, a gente está sendo induzido a decidir de maneira errada. A mídia, a propaganda, a publicidade induz a gente ao erro. É isso que está acontecendo. Se vocês não acreditam em mim na área econômica, na área política, esse cara aqui, o Dr. Sérgio de Paula Ramos, o cara é excelente, ele briga pelo combate às drogas. Então ele diz a mesma coisa que eu, que a mídia está vendida. Ele não consegue espaço na grande mídia porque ele defende o fim da publicidade das bebidas alcoólicas. Vou mostrar para vocês algumas frases, vocês vão ver que eu não estou louco. Isso aqui corrobora totalmente a minha tese. Olha só, o anunciante influencia. Se você for ver o contexto lá do que ele fala, até praticamente determina o trabalho da mídia. Como assim? No assunto álcool, quem faz a lei é a própria indústria do álcool. Então ele fala que o pessoal da indústria de álcool paga a campanha dos políticos e depois os políticos fazem as leis que eles querem. Mais ou menos na mesma linha que eu defendo. Quando você proíbe a propaganda, a mídia começa a falar mal da droga. Bom, se a mídia fala mal quando você proíbe a propaganda, por que ela não falava antes? Ela não falava mal antes porque o dono da droga, que é, por exemplo, no cigarro aqui nesse caso, não deixava que ela falasse. Então a mídia é subordinada a quem faz publicidade nela. Existe até um estudo que mediu isso. Quando foi proibida a propaganda do tabaco, quadruplicou a quantidade de matérias anti-tabaco. Então é uma coisa absurda. E é assim também que funciona na política e no sistema econômico. A mídia defende o interesse de quem paga ela. Ela não é isenta. Ela é totalmente enviesada. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Não adianta apenas combater a corrupção dos políticos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que cobrar da mídia uma postura mais isenta e tentar fazer com que os eleitores percebam o que está acontecendo e ganhem mais consciência. Assim a gente vai conseguir melhorar a situação. E também, ao invés de combater a China, falar que lá é ditadura, que é isso, que é aquilo, ver lá o que funciona lá, como que eles fazem e tentar copiar alguma coisa, porque alguma coisa eles estão fazendo melhor do que nós, porque lá funciona muito melhor. Falou, moçada?